Bom dia a todos e a todas. É um enorme prazer dar início a essa quinta mesa da rodada de seminários sobre contrato de rateio. Como vocês sabem, é uma iniciativa do IBDT e vem sendo encabeçada pela Adriana Brito, mestranda no mestrado profissional, e pelo professor Luiz Flávio Neto. Nos outros dias a gente enfocou aspectos os mais diferentes do contrato de rateio e hoje o nosso objetivo é discutir os aspectos internacionais dessa modalidade atípica contratual. Então, eu vou compartilhar aqui a tela e a gente vai discutir um caso prático que é baseado numa decisão recente do CARF, acho que vocês devem estar vendo na minha tela. O tema que a gente vai discutir hoje é o caso McDonald's, uma análise à luz das decisões do CARF. A intenção aqui é usar essa decisão como um estímulo para os debates e para as questões que vão vir entre os panelistas. Então, fazendo aqui uma breve introdução, a gente vai estar contando hoje com o Alexandre Evaristo, a Clarissa Machado e o Sérgio André Rocha. Todos eles têm atuações muito relevantes na vida acadêmica e profissional. O Alexandre Evaristo é membro da Comissão de Desenvolvimento Científico e Acadêmico do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, é professor da FIPECAF e do IBDT, é conselheiro no Conselho Municipal de Tributos, juiz suplente no Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo e conselheiro titular no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais na Câmara Superior. Ele foi formado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, é formado em Contabilidade pela FEA-USP, é doutor e mestre pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e faz hoje doutorando em Contabilidade pela FEA-USP também. O seu professor Sérgio André Rocha é advogado em São Paulo, é professor na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ, e é mestre e doutor em Direito pela Universidade Gama Filho. E a Clarissa Machado é sócia do escritório Trent Ross Watanabe, tem LLM na Columbia University de Nova York e é graduada em Administração pela FGV e em Direito pela Faculdade de Direito. O Henrique teve um problema aqui na conexão, e vale acrescentar que o Sérgio André Rocha também é um professor aqui do mestrado profissional, então estamos todos em casa entre amigos. Adriana, como o Henrique teve esse problema no vídeo, você pode conduzir a moderação. Daqui a pouquinho o Henrique se junta a nós novamente. Pessoal, voltei aqui, eu não sei até que hora vocês me ouviram, eu peço desculpas. Essa modalidade virtual aqui, ela tem essas dificuldades. Eu comecei, vocês ouviram até que parte, Luiz Flávio? Eu acho que nós ouvimos a apresentação de todos. Tá. E aí, quando eu compartilhei a tela, talvez tenha caído? Ou vocês chegaram a ver minha tela? Não. Não viram, né? Tá. Então eu vou pedir para a Adriana, eu vou até compartilhar com ela aqui a versão final do PowerPoint, eu vou pedir para ela compartilhar a tela com a gente. Mas eu já vou adiantando, a gente hoje vai discutir esse caso do McDonald's, ele tem alguns aspectos práticos importantes. Eu não sei se a maioria das pessoas que estão nos acompanhando estão cientes das particularidades desse caso, então acho que é um pouco a minha função também fazer esse papel. Nesse caso, nós temos uma empresa brasileira que entrou num contrato de rateio com empresas estrangeiras de diversos países. Então, nesse contexto, o que foi discutido no CARF foi justamente se deveria incidir o IR-fonte ou não sobre aquelas remessas. É importante ressaltar, isso acho que é legal a gente colocar, porque é o que distingue o caso de hoje, principalmente, dos casos dos dias anteriores. O fisco não questionou a validade do contrato de rateio, ele não questionou os critérios eleitos para o rateio e não questionou a inexistência de lucro nas remessas. Na verdade, o que foi discutido ali é se qualquer tipo de remessa deveria estar sujeita à retenção na fonte. E também não foi discutida a natureza de back-office das atividades, né? Então, nas outras mesas, a gente discutiu esses aspectos, e é muito interessante isso, porque não é o foco aqui hoje. Hoje a gente está discutindo o contrato internacional de rateio. O voto vencido deu razão para o contribuinte e aplicou as soluções de consulta 8 de 2012, 23 de 2013, 378 de 2017 e 94 de 2019. Depois eu vou listar elas no chat para vocês terem essas referências. Mas, basicamente, o que o voto vencido disse é que, se forem respeitados os critérios do contrato de rateio nacional, não deveria haver o IR-fonte, tampouco no internacional. O voto vencedor, por outro lado, afastou a aplicabilidade de cada uma dessas soluções de consulta, cada uma pelas suas razões, a gente vai explorar isso, mas, basicamente,
acho que eu posso contribuir aqui dizendo que o argumento é que essas soluções de consulta não estavam estritamente relacionadas ao IR-fonte. Então, por exemplo, no caso da solução de consulta 378, que trata de remessas relacionadas à remuneração de pessoa física, acho que a Adri conseguiu compartilhar, né? Legal, obrigado, Adri. O contrato de rateio ele não está relacionado, naquele caso do McDonald's, a remessas relacionadas à remuneração de pessoa física. Então, essa solução de consulta 378 não deveria se aplicar, segundo o voto vencedor. E ele aplicou, por fim, o parecer COSIT 7 de 2009, que sustenta que o IR-fonte deveria se aplicar quando você tem um rendimento, um beneficiário não residente e uma fonte brasileira. Não faz diferença se o pagamento é feito a título de reembolso, tá? Então, essa daí é a estrutura do caso prático, do ponto de vista fático, o que aconteceu, quais foram as atividades ali que foram compartilhadas. A gente vai ir e voltar para essa tela durante a discussão, conforme seja necessário. Eu vou pedir para a Adri passar para o próximo slide. Hoje, a gente vai ter uma dinâmica um pouquinho diferente da dos outros dias, pessoal. A gente vai ter cada um dos painelistas discutindo uma das questões, eles vão no bloco para falar cada um deles sobre a sua questão, e os outros painelistas vão ter 5 minutos nesse primeiro bloco para questionar, concordar ou adicionar comentários em relação ao que o panelista principal falou. A gente achou que isso ia ser legal para desenvolver aqui o debate entre os três. Então, a ordem que a gente vai seguir aqui é, primeiro falará o professor Sérgio, depois o professor Alexandre, depois a professora Clarissa. Por favor, Sérgio, o tempo é seu. Pessoal, bom dia. Teria muito que ser dito aqui em termos de saudação e elogio a esse trabalho fantástico do mestrado profissional de BDT. Venho falando isso, né? O mestrado profissional não é novo, passou por mãos competentes, mas a chegada do Luiz Flávio à coordenação realmente trouxe ideias novas e a gente vê o resultado prático disso. Eu não tenho a menor dúvida que o Luiz Flávio, com o apoio do IBDT, do Chueire, vai transformar esse curso numa potência, né? Então, meus parabéns à Adriana, né, ao Henrique. Uma alegria estar aqui com a Clarissa e o Alexandre. Alexandre sumiu da minha tela aqui, mas a alegria estar com vocês aqui. Bom, mas como eu disse, o tempo é curtíssimo para eu ficar elogiando vocês. Então, vou direto, já perdi 1 minuto, né, nesses elogios. Então, engraçado, eu comentava antes, né, a gente veio preparando esse painel e eu dei a sorte de conseguir assistir o painel de ontem, que me deixou assim mais motivado e eletrizado para falar hoje de manhã. Se você pegar tudo que aconteceu essa semana, você tem uma questão no ar, né, o que é um cost sharing, né? E aí fica essa coisa, o que é um cost sharing, o que é um serviço e tal. A primeira coisa que a gente já nota aqui é essa que eu tenho falado, né, Luiz Flávio, essa nossa tendência conceitual quase patológica, né? Ou seja, se a gente não consegue reduzir as coisas num conceito, parece que a gente está perdido no meio do mato, sem bússola. Para começo de conversa, assim, para mim, cost sharing não é um conceito. Você não tem um conceito de cost sharing, você tem um tipo. Cost sharing, você vai... A determinação de se você está diante de um cost sharing, ela não é uma determinação conceitual, é uma determinação tipológica. Existem várias circunstâncias fáticas, várias características fáticas que você vai observar numa situação concreta e elas podem estar integralmente presentes, elas podem eventualmente não estar presentes, uma ou outra, e isso não vai fazer com que você reconheça ou deixe de reconhecer um cost sharing. Então, eu acho que a primeira questão que eu acho que é importante não adianta buscar um conceito fechado, definitivo de cost sharing. Acho que isso vai casar bem com o ponto que Clarissa vai levantar para a gente na questão 3. Então, você pode ter características que uma hora estão presentes, outra hora não estão mais presentes. E será que a ausência dessa característica descaracteriza tudo? Não sei. Tá? Então, acho que a primeira coisa, cost sharing não é um conceito. Segundo aspecto que me parece muito claro, né, que permeia o nosso debate. Para que você quer saber o que é o cost sharing? Para que você quer saber?
Você quer saber o que é um cost sharing para aplicar a legislação doméstica do IR-fonte, você quer saber o que é o cost sharing para aplicar a legislação doméstica da CID Royalties, a legislação doméstica do PIS e COFINS importação, a legislação doméstica sobre dedutibilidade e as nossas regras domésticas de preço de transferência, que até segunda ordem são únicas no mundo, são nossas regras de preço de transferência. Quando eu fui o General Reporter do Congresso da IFA de 2017 sobre preço de transferência e recebi todos aqueles relatórios, o Brasil era o único caso com práticas divergentes significativas. Então, a gente está tentando descobrir o que é isso para aplicar a legislação doméstica. E aí, qual é o critério interpretativo que se vai buscar para interpretar a legislação doméstica? Transfer Pricing Guidelines. Transfer Pricing Guidelines não tem nada a ver com nada disso. Nada a ver. Né? Você pode pensar, eu quis olhar lá, porque lá tem uma definição. Ótimo. A gente pode olhar qualquer coisa. Posso olhar a doutrina. Mas qual é o peso argumentativo de Transfer Pricing Guidelines para interpretar a legislação da CID Royalties? Nenhum. É de uma irrelevância brutal. E aí a gente chega na primeira pergunta. O que a gente está acompanhando na COSIT? Na evolução das manifestações da COSIT, desde a solução 8 em 2012, em novembro de 2012, até a solução 276. Cada vez, lá em 2012, a gente já percebia, né, uma influência da OCDE sobre as manifestações da COSIT. Então, a COSIT, desde o início, desde que ela começou a lidar com isso, ela tem uma influência da OCDE. Essa influência foi aumentando, principalmente pós-2018, chegando no seu ápice na solução de consulta 276. Quando você olha o time de resposta da 276, é o time que discute com a OCDE mudança do preço de transferência e tudo mais. Até para evitar uma confusão que eu acho que surgiu até no nosso encontro. Então você está dizendo que você é contra? Não estou dizendo nada que eu sou contra. Eu estou dizendo que uma coisa é você mudar a regra. Ótimo, vamos mudar. Outra coisa é eu pegar um critério que não tem nada a ver com a gente para interpretar a legislação brasileira doméstica de hoje. Isso não faz sentido. Então, uma coisa que me parece muito claro é que diferencia, isso é interessante a gente olhar o caso Arcos Dourados, enquanto as soluções de consulta são OCDE-cêntricas e vão cada vez mais se aproximando dos Transfer Pricing Guidelines, a decisão do CARF, essas manifestações do CARF, não. Ignoraram. E acho que com muito mais razão. Qual é a discussão no caso Arcos Dourados? Aconteceu o fatiador de IR-fonte? E eu vou analisar isso considerando as premissas do fatiador de IR-fonte. Aconteceu o fatiador da CID Royalties? Aconteceu o fatiador... E aí sim, eu vou ter uma discussão doméstica. Esse negócio da OCDE levou a debates como o de ontem, que me deixaram pulando na cadeira, com esse negócio, por exemplo, do critério direto de rateio. O critério de rateio é ótimo! É fantástico! Foi tudo que todo mundo que sempre trabalhou com cost sharing quis ter critério direto. Porque se você quer saber de quem é aquela despesa, nada melhor do que um critério direto. O time sheet é fantástico. Né? Então, assim, aí você começa com esse negócio de benefício mútuo, começa a importar essas porcarias dos guidelines, e aí distorce o debate todo. Se a gente pega aqui nós 5, né? Luiz Flávio Holding, nós 4, as empresas de baixo, a gente decide, Luiz Flávio, vamos centralizar a contabilidade em você. Vamos lá, então... Você vai pagar os contadores, vai pagar obrigações de INSS, não sei o que, a gente vai te reembolsar. Cost sharing é pagamento por conta e ordem. E se é assim no doméstico, por que vai ser diferente no internacional dessa coisa de que não, se tiver um time sheet, virou um serviço? Mas como? A indústria está prestando serviço de contabilidade? Mas e se o Luiz Flávio não usar de uma atividade em particular? Problema! Imagina que é comum serviço de relações com o investidor, e aí só tem 2 empresas SA abertas no grupo e outras não são, mas ainda assim a holding centraliza. Virou uma prestação de serviço? É óbvio que não. Então, olha, desesperador esse negócio de começar a misturar as pelotas. Já acabou meu tempo, faltam 15 segundos. E eu quero manter nele. Então, brincava ontem com Cláudia depois do evento, né? Dizia, mas veja, nós temos que lidar como jabuticaba. Temos que lidar como jabuticaba. Isso é uma questão doméstica. Não adianta tentar lidar com isso como creme brulee.
não é para buscar solução em Paris. A gente tem que buscar a solução na nossa legislação doméstica. Então, com 10 segundos de atraso, Henrique, acho que é Henrique, né? Henrique, presidente, devolvo a palavra para você. Tem tanto chefe aqui nesse painel que eu me perdi aqui para quem devolvo a palavra. Na verdade, os chefes são vocês, né? Eu vou agora passar para a Clarice e para o Alexandre. Como essa é uma parte mais livre, eles têm liberdade para fazer contribuições se quiserem e como quiserem e dividir entre eles. Fiquem à vontade. Você quer começar, Alexandre? Acho que eu posso fazer 2 comentários, aí você Pode começar, seguida, ou você Clarissa, quer falar fica à sempre? vontade. Fica à vontade. Bom dia a todos. Também não vou gastar o tempo aqui para agradecer e dizer que é um grande prazer estar aqui com todo mundo, mas de fato é uma honra e esse evento realmente está fazendo a gente pensar de verdade fora da caixa e cada discussão que a gente tem é mais um ponto que a gente tem para discussão. Eu acho que só dentro deste contexto que o Sérgio bem ponderou, eu acho que aí eu também concordo que quando você olha os guidelines da OCDE e quando você olha o que a COSIT fez aquela comparação com o Cost Contribution Agreement, eu acho que basta uma análise factual para a gente ver que estamos falando de 2 coisas totalmente diferentes, né? O Cost Contribution Agreement é todo mundo gastar um dinheiro para ter um intangível e dividir. E por que a OCDE está preocupada com isso? Porque é isso que vai dar lucro, que vai dar dinheiro e que vai ter que fazer uma alocação, porque aí é que vai ter um valor agregado. O cost sharing nosso, a nossa jabuticaba, se assim eu gostei que o Sérgio falou, óbvio que ele é super importante, mas de fato o conceito dele é muito mais de business, de reembolso de despesa. Não vai sair um lucrão, com todo o respeito, um lucrão ou alguma coisa que é o transfer price, tem a ver onde você coloca mais ou menos lucro. Por isso, na minha simples opinião, é que não existe um interesse tão grande em termos dos guidelines de TP de olhar a nossa jabuticaba, assim, porque o nosso é uma alocação. E por que a gente tem tanta preocupação também no Brasil, a bem da verdade, é por conta da tributação dos indiretos que nos mata, assim, né? Que te dá um burden muito um custo muito alto para uma transação que deveria ser simples, seja local, seja cross-border. Então, meu único, meu comentário principal aqui é que, de fato, a gente precisa olhar, a gente sempre fica falando na substância, mas na essência, o que uma coisa avisa ou outra. Eu concordo com o Sérgio, quando a OCDE, acho que o conceito mais próximo da OCDE é do co-sharing, que eu acho que é diferente um pouco do nosso, mas que seria mais próximo, é o que eles chamam de serviço de pequeno valor agregado, mas que aí a gente vai discutir em seguida, eles entendem que tem uma pequena margem de markup, mas que, de novo, não é o cerne da OCDE e dos princípios, é realmente ver onde aloca o lucro de verdade, e não reembolso de despesa, por definição. Acho que eu vou passar para o Alexandre para eu também não tomar muito tempo, mas eu acho que é isso que a gente tem que ficar na cabeça, olhar a essência de cada coisa. Perfeito, Clarissa. Em primeiro lugar, bom dia a todos. Parabenizo desde já a iniciativa dessa semana de cost sharing aqui. Acho que a importância desse tipo de discussão de um único tema, mas sobre diferentes perspectivas e com os diferentes microtemas é fundamental. Então, parabenizo o Luiz Flávio, a Adriana, o Henrique. E é uma honra estar aqui ao lado da Clarice e do professor Sérgio André. Também eu acho que é irretocável os comentários anteriores aqui do professor Sérgio e da professora Clarissa. Eu acho que a gente tem, de certa maneira, uma dificuldade em trabalhar com conceitos que são atípicos, e a gente sabe que o contrato de cost sharing ele é atípico. Então, a Receita Federal, nessas manifestações que ela fez nas soluções de consulta, ela tenta buscar um conceito parelho, mas a gente vê que ela tira totalmente errado, tal qual a Clarissa muito bem apontou. Os contratos de contribuição de custos são coisas totalmente diversas. Eles têm essa dificuldade, têm margem e estão pensando em resultados futuros ainda. Então, está construindo o intangível. Então, de fato, a Receita Federal ela vai buscar um conceito análogo, mas ela acaba errando por conta das dificuldades do contrato, que é atípico. E a gente tem que olhar para as características específicas de cada um dos contratos.
e cada caso vai ser um caso, porque como tem essa tipicidade, então vai variar de acordo com cada contribuinte. Então, eu também tenho essas ressalvas que foram feitas tanto pelo professor Sérgio André quanto pela Clarissa com relação à adoção dos guidelines de TP. Eu acho que elas foram utilizadas de uma maneira errada para tentar se ancorar em um conceito. Então, aquela velha necessidade de ter um conceito. E eu acho que o contribuinte, nesse sentido, ele tem uma maior liberdade. A gente sabe que nos contratos intragrupo é comum esse compartilhamento, e tal qual o professor Sérgio muito bem definiu, a gente resolveria com uma figura que, de certa forma, é até típica aqui, que seria um contrato que você paga em nome do outro, né? Então, talvez um mandato mercantil, uma comissão mercantil, mas sem entrar nas discussões pormenores de qual se cadraria, mas tem características híbridas de cada um desses contratos. Então, também me parece errado o entendimento da Receita Federal nessas soluções de consulta. Por outro lado, eu gosto bastante da discussão que foi feita no âmbito do CARF, porque aí sim voltou-se ao direito pátrio, ao nosso ordenamento jurídico, a discussão do que é o fato gerador do IR-fonte. Então, a discussão do CARF, embora não tenha envolvido essas questões da OCDE, ela sim parece que ela foi acertada. Acertada no sentido da discussão, né? Sem discutir o mérito do caso. Henrique, me dá 20 segundos. Se eu puder só fazer um comentário. Deixa a Clarissa fazer um comentário, depois eu quero 20 segundos. Claro. Tá, não, é só um minuto, porque eu vi uma questão aqui no chat perguntando se no Brasil tem o Cost Contribution Agreement ou se isso vai gerar uma confusão, foi uma questão assim. Eu só queria dizer a minha opinião em um minuto. Eu acho que não existe proibição nenhuma e no Brasil a gente poderia sim, e devemos ter em algumas situações, talvez na indústria farmacêutica, um Cost Contribution Agreement em que várias empresas se unem para desenvolver o intangível. Na minha opinião, do ponto de vista prático, isso não é tão visto ou tão focado, porque, infelizmente, daí eu vou voltar na nossa legislação de preço de transferência, ela não é focada em intangível. E aí você tem os mismatches. O Brasil hoje ainda não está tão preocupado no lucro, ou não tem legislação que se preocupe tanto dividir o lucro do intangível. Então, eu só queria responder essa pergunta aqui. Na minha opinião, não vejo problema, eu entendo que possa ter, sim, por definição, o Cost Contribution Agreement no Brasil, que é diferente do cost sharing, mas que a gente não vê tanto, talvez, não sei se por falta de investimento ou porque não existe uma atenção tão grande em termos de tributação de intangível hoje no Brasil, mas que eu acho que é uma tendência que vai cada vez ficar maior e que a gente vai ter visto mais no Brasil. Obrigada. Acho até aproveitando, fica aí o desafio para o Henrique, para o Luiz e para a Adriana de fazer um de Cost Contribution, que a gente vê o Cost Contribution na prática e ele traz outros dilemas, né, do Cost Share. Então, talvez não uma semana, mas um diazinho aí de Cost Contribution. Mas os meus 20 segundos, Henrique, era para dizer o seguinte, que eu queria terminar a minha fala, na verdade, com essa fala impactante, eu esqueci. Porque, voltando ao tema da jabuticaba, que depois Clarissa pegou também, se de tecnologia, se de royalties ou se de remessas, é uma jabuticaba. PIS e COFINS importação é uma jabuticaba. E IR-fonte, por mais que eu acho que defenda academicamente o direito de tributação na fonte, em termos de política fiscal internacional, é uma jabuticaba. O nosso TP é uma jabuticaba. E aí, o que acontece? Quando você vai para a OCDE, você vai pegar um negócio que não tem nada a ver com as nossas jabuticabas. Então, de novo, a gente tem que lidar com as nossas jabuticabas, porque o sujeito lá no Transfer Pricing Guidelines, ele está preocupado em aplicar arm's length internacional. É o foco dele. Né? Como é que eu aplico o princípio arm's length Transfer Pricing Guidelines a esse tipo de transação intergrupo? Ele não está preocupado com seed royalties. Né? Então, mais uma vez, né, fiquemos nós com as nossas jabuticabas e lidemos com as nossas jabuticabas de acordo com a nossa legislação doméstica jabuticabenta. Não adianta querer trazer critérios que não têm nada a ver com a nossa legislação. Talvez tenha demorado mais de 20 segundos, Henrique, mas é porque eu queria ter encerrado a minha fala dessa maneira e, por qualquer razão, esqueci pressão do tempo. Não, sem problema nenhum. A gente está aqui justamente para discutir esses pontos. E agora eu vou passar, então, para o professor Alexandre na questão 2. Pode falar, professor. Obrigado, Henrique. Bom, a questão 2 é bastante interessante porque ela vai envolver a diferenciação entre o tratamento para os contratos domésticos de compartilhamento de despesas
e os compartilhamentos internacionais. Bom, com relação aos compartilhamentos domésticos, esse tema foi tratado aqui ao longo da semana por diversas mesas, e a gente sabe que há um próprio reconhecimento por meio de manifestações da Receita Federal através de diversas soluções de consulta, por exemplo, a 23 de 2013, a própria 8 de 2012, a 94 de 2019, dentre outras, no sentido de que o contrato de compartilhamento de despesas ele tem exatamente esse objetivo, né, econômico de tentar mensurar qual que é o benefício de cada uma das partes integrantes daquele contrato, sendo que há uma sociedade que acaba sendo centralizadora ali daqueles custos, então ela acaba ficando responsável ou por desenvolver aqueles custos internamente, quando a gente está falando de um desenvolvimento interno, ela tem os empregados registrados em seu nome, por exemplo, caso de RH, ou ela fica responsável pela licença de uso de um determinado software, e aí ela repassa para as demais, cada um na medida do seu benefício. E aí é interessante esse ponto que foi levantado pelo professor Sérgio na questão anterior. Uma das grandes discussões quando a gente tem o contrato doméstico é exatamente quão difícil é essa determinação. Então, muitas discussões acabam envolvendo o critério de rateio e a subjetividade desse critério, ou a busca por um melhor critério, ou que tal critério é ruim, por exemplo, faturamento. E sempre a gente acaba falando, não, o melhor critério é aquele mais direto possível. Então, daí até o inconformismo do professor Sérgio com essa questão. Quando a gente encontra o timesheet, que em tese seria um dos critérios mais diretos que a gente consegue obter, que é custoso, é difícil, e aí a gente acaba rechaçando, né? Então, também é algo bem peculiar. Mas, de fato, no contrato doméstico, considerando que a sociedade centralizadora ela só centraliza um pagamento a terceiro, no caso de subcontratação, ou ela faz internamente, o grande ponto é que ela não coloca nenhuma margem de lucro sobre esse montante que ela vai ser reembolsada, emitindo ali somente uma nota de débito para que ela receba aquele montante que foi rateado para cada um dos copartícipes daquele contrato. As soluções de consulta são bastante interessantes no sentido de que, desde que haja esses critérios razoáveis, esteja devidamente formalizado, aquilo não vai ser uma receita para a empresa centralizadora, é uma mera recomposição patrimonial, e sob a perspectiva de quem está participando daquele contrato, estes sim é que vão registrar a parcela que eles reembolsaram como suas efetivas despesas. Então, no que diz respeito ao compartilhamento doméstico, a gente pode dizer que a questão, obviamente, vai depender da particularidade de cada caso, mas estamos, de certa forma, bem encaminhados. Quando a gente está falando dos contratos de compartilhamento internacionais, e aí o Henrique bem pontuou o exemplo discutido no caso da Arcos Dourados, entra um elemento, vamos dizer assim, uma pequena pimenta, no caso, na medida em que essa sociedade que está sediada no exterior, que é a sociedade centralizadora, ela pode, obviamente, também desenvolver internamente aquele serviço, eu vou dizer, serviço intragrupo, ou pode subcontratar perante um terceiro, como no caso de um licenciamento, de um software, etc. e tal. E aí a grande discussão vai ser exatamente no que diz respeito ao IR-fonte, se esse pagamento ao exterior, ainda que praticado no âmbito de um contrato de compartilhamento de despesas, e em tese não tem margem de lucro, que a sociedade centralizadora está cobrando é meramente a recomposição patrimonial daquela parcela de que ela não se beneficiou, foi em benefício da empresa localizada no Brasil, se aquilo ali seria configurado como renda ou não, para ser passível de incidência ou não de IR-fonte. E, de fato, o voto vencido da conselheira Luciana Zanin, ele vai exatamente pelo caminho de que é o fato gerador do imposto de renda e sob a lógica de que no contrato de compartilhamento de despesas não há, nesse caso concreto, margem de lucro, a mera recomposição patrimonial, não estaríamos, então, diante de uma hipótese de renda. E, como consequência, não deveria haver a incidência do IR-fonte. Por outro lado, vale mencionar que algumas decisões, né, em soluções de consulta e o próprio voto vencido, eles vão partir de outro pressuposto que é mais aplicável para os casos em que há subcontratação
quase que é interno, esse argumento ele acaba caindo um pouco por terra, mas a questão de que, no caso de subcontratação, há um prestador, sim, localizado no exterior, ainda que a sociedade centralizadora seja uma mera intermediária daquela contratação. E aí, nesse caso, teria um IR-fonte indireto, que é uma figura bastante esquisita, né? Porque, de fato, a relação da pessoa jurídica localizada no Brasil se dá com a sua parte relacionada localizada no exterior, e naquela relação, que é a que está sendo observada para fins da remessa, de fato, é um mero reembolso sem nenhuma margem de lucro. Então, esse entendimento que foi exarado aí nas soluções de consulta, na própria 8, de certa forma, mas, sobretudo, na 6.024, na 462, eles vão dizer, não, existem beneficiários finais lá fora, que são os prestadores de serviço, dando ensejo a essa tributação. Então, essa é uma discussão bastante interessante. Eu até estava brincando com o professor Sérgio André Rocha anteriormente, em outro dia, eu falei, professor, acho que os argumentos dos dois lados são bastante válidos, então, às vezes, eu até me sinto pendente a um lado, e depois eu penso mais e fico no outro. E respondendo também a segunda pergunta de uma maneira bem breve, né, os aspectos contábeis a serem considerados, no contrato de compartilhamento é importantíssima essa questão da contabilidade. Acho que o próprio reconhecimento do contrato de compartilhamento, embora não seja esse o objetivo dele, ele tem um objetivo, tem um resultado, melhor dizendo, na contabilidade que é muito importante, que é evitar as distorções nas demonstrações financeiras. Em que medida? A gente sabe, obviamente, que uma despesa ela não poderia ser incorrida por mais de uma pessoa do grupo ali no mesmo montante, né? Não poderia ser incorrida duas vezes. Então, embora não seja regrado a contabilização, mas eu diria que uma boa prática seria no sentido de que a sociedade centralizadora ela registrasse em contrapartida a saída de caixa para o pagamento, seja dos seus funcionários internos, seja do prestador de serviço externo, aquela saída de caixa em contrapartida a um direito de crédito contra as sociedades do grupo. Ou seja, ela não estaria registrando como despesa dela, só se eventualmente ela tivesse uma parcela que fosse em benefício dela mesma, aquela parcela, sim, ela teria o direito a registrar como despesa. Em contrapartida, no momento em que ela vai receber, ela tem aquele direito, ela vai, obviamente, só transformar aquele direito em caixa novamente. Isso é a perspectiva das partícipes. Elas, sim, no momento em que é prestado o serviço em benefício delas, elas têm o registro de um passivo, em contrapartida a uma despesa, e no momento subsequente, quando elas efetuam o pagamento do reembolso, elas deixam de ter aquele passivo, já que teve uma saída de caixa. Então, essa contabilidade, embora ela pareça trivial e ela nem esteja regrada, mas ela é importante exatamente para mostrar a essência da própria característica do contrato de compartilhamento. E isso vai valer não só para o contrato doméstico, mas também para o internacional, porque no internacional, de fato, também a relação direta que se dá com a sociedade centralizadora é de reembolso. Então, basicamente, são esses os comentários. Legal. Então, agora a gente tem 5 minutos para a Clarice e para o Sérgio fazerem os comentários deles, se quiserem. Como vocês que preferem organizar? Fiquem à vontade. Bom, Clarissa ficou no mudo, vou eu. Deixa eu botar meu tempo aqui. Vamos lá. Poxa, acho que tem uma coisa que a gente tem que ter muito clara na cabeça. Todo cost sharing é um reembolso de despesa. Nem todo reembolso de despesa é um cost sharing. E a gente percebe um pouco dessa confusão e ela apareceu no caso Arcos Dourados. Por exemplo, a solução de consulta 378, em que você tinha... O que era a solução de consulta 378? Você tinha expatriados que eram contratados na folha da empresa brasileira, mas que a matriz no exterior continuava pagando um pedaço da remuneração deles. E a empresa brasileira devolvia esse pedaço de remuneração. Isso é um cost sharing? Não, isso não é cost sharing. Embora a gente esteja vendo e revendo essa confusão, isso é um reembolso puro e simples. Porque o cara é meu seletista, ele está na minha folha de pagamento. Quando o cara lá fora dá um pedaço da remuneração dele, ele está fazendo um pagamento por conta e ordem meu. E eu devolvo o dinheiro para ele. Isso é reembolso de despesa, não é cost share.
No cost share eu tenho uma despesa centralizada que vale para várias pessoas, não necessariamente todas. E aí eu tenho várias pessoas dividindo aquele custo de forma igual. Então, essa é uma coisa importante. No ponto específico, vejam bem, não existe nenhuma razão jurídica ou ontológica de ser para o cost share internacional ter um tratamento diferente do doméstico. Não existe. É injustificável eu entender que o reembolso não é receita na empresa brasileira quando o centralizador está no Brasil, e eu entender que o reembolso é renda, é receita de serviço quando o centralizador está no exterior. Ah, mas é tudo igualzinho? Não, não é tudo igualzinho, porque a diferença ela não é jurídico-conceitual, para a gente usar aí o tal conceito que tanto se busca. A diferença ela é fática, concreta, de controle. Então, a diferença internacional é que o mais difícil da autoridade fiscal considerar, é controlar, porque não está no SPED, né? Está lá fora, não tem como ir um auditor lá verificar. Mas, para isso, meus caros e minhas caras, eu venho dizendo, a troca de informações tem que, em algum momento, ser boa para o contribuinte. Porque não dá para a troca de informações ser só espeto, tem que ser picanha em algum momento. Então, eu tenho dificuldade de ver a troca de informações nele. Né? Então, vamos lá, eu acho que tem que começar a pensar, né, que o fato de ser mais difícil de controlar não pode mudar a natureza jurídica das coisas. Estourei de novo 20 segundos dos meus 2,5, devolvo a palavra, Clarice. Obrigado aí pelo tempo. Eu acho que também não tem problema. Eu também concordo, eu acho que a essência que vale, que acho que a confusão sempre que tem é porque a gente quer comparar o cost share internacional com alguma outra coisa. Então, esse é o ponto, é o cost share internacional no compartilhamento de despesa vis-à-vis o compartilhamento de despesa aqui no Brasil. E um ou outro, de novo, eu estou desfocando aqui um pouquinho, porque, óbvio, a gente até a nossa discussão aqui é muito mais em R-fonte, mas é inconcebível a gente não entrar no detalhe que o que a gente busca em um ou em outro é a neutralidade fiscal. Então, é você não ter a tributação porque simplesmente você tirou um dinheiro de um lado, pôs do outro, porque era razoável, mas não está dentro da proposta de nenhuma das empresas o intuito econômico do negócio. Então, tanto no local como no internacional é isso, e você visa a neutralidade. Acho que seria uma aberração hoje, embora hoje com IFRS a gente brinca que hoje o fiscal segue o contábil, mas o mero fato de você, por alguma razão, ter que passar esse valor pelo resultado, ele mudar a natureza. Ele tem que continuar como cost share, dependendo da substância dele. Então, acho que eu só teria esses comentários. Eu quero falar do markup, mas daí já está na minha parte. Volto para você, Henrique. Não, então acho que a gente pode seguir, porque é você que vai discutir agora o item 3. Então fica à vontade para falar do markup e continuar a sua lógica de raciocínio. Tá bom, gente. Então, voltando aqui, né? A questão que a gente pôs na mesa aqui, e até respondi que eu ia discutir aqui o ponto do markup, que é super importante, eu vou chegar lá, ok, esta decisão do Arcos Dourados do McDonald's, quando você vai no voto vencedor, na minha análise, ele focou muito no 685 do RIR, né? Do RIR antigo, e fala, rendimentos e proventos de qualquer natureza, retenha. E aí é que a gente vota. Se a gente assumir rendimentos e proventos de qualquer natureza como qualquer coisa, você não vai ter mais qualquer remessa sem retenção na fonte. Então, foi uma ampliação de um conceito, e a gente volta na discussão que o Sérgio iniciou, em seguida o Alexandre, que a gente tem que ver qual que é a essência. É uma recomposição meramente patrimonial ou está dentro de uma atividade de desenvolvimento visando lucro? Talvez você não tenha lucro, mas o visando lucro, acho que as pessoas às vezes se apegam muito na palavra. O visando lucro é num conceito geral que é a sua atividade econômica, para o que você foi feito.
O que eu tenho um sentimento aqui quando a gente vê quais são as características de um cost-sharing, né? E a gente pode voltar lá, pegar, seja nas consultas ou decisões, acho que tem algumas características que a gente não precisa voltar aqui, que tem que ser necessário, critério razoável, efetivo gasto e tal. Eu queria focar na minha parte em 2 itens. Esse ponto de não visar lucro, quando a gente fala de cost-sharing internacional, o meu sentimento é que está faltando ir um pouquinho além nessa análise, talvez aí a troca de informações resolva. Porque a gente sempre fala, é back-office, até porque vai falar lá também, atividade técnica pode ser incluído, mas eu acho que a gente tem que olhar um pouco em quem está fazendo esse cost-sharing lá fora e ter certeza que quem está fazendo esse cost-sharing lá fora, de fato, não é a atividade dele primordial. Eu entendo que, do ponto de vista prático, é o que acontece, mas a gente não vê nas decisões e nas consultas esse ponto ressaltado de uma forma bem clara para falar, olha, a empresa que está fazendo cost-sharing, não é o objetivo dela fazer o serviço de back-office ou até o serviço técnico, por hipótese, um IT da vida. Eu acho que esse deveria ser um ponto. Por quê? Porque se a gente olhar nisso, aí a gente faz a distinção que ter ou não timesheet pouco importa o que eu quero dizer, é muito mais uma questão de se o critério de alocação está correto, mas não desconfigura ser um cost-share, muito pelo contrário. Na minha visão, ter timesheet vai até dar uma cara melhor para o cost-sharing, porque você vai ver exatamente quanto cada empregado está gastando para o benefício da outra empresa. E nesse contexto, você também faz a segregação aí, porque na subcontratação, sim. Na subcontratação, quem está subcontratado está visando lucro. Embora no meio do caminho não tenha markup, não tenha visando lucro, quem prestou o serviço está o lucro. Aí eu acho que é bem difícil a gente falar desta parte de cost sharing. Mas entrando no ponto que eu queria falar do markup, nós defendemos aqui o Brasil, e acho que não precisamos nem falar quais decisões de consulta, mas que, como é um reembolso, como é uma recomposição patrimonial, não pode ter markup. O conceito faz todo sentido. Qual é o problema que a gente vai enfrentar aí no futuro? É que, ok, Brasil não segue hoje o OCDE, então se o Brasil tiver que cobrar, ele pode cobrar sem markup. Mas o Brasil tendo que pagar para o exterior, tudo bem, se ele tiver que pagar para o exterior, para os Estados Unidos, hoje a gente sabe que em tese daria para pagar sem markup. Mas os guidelines de transfer pricing de 2017, eles falam que, regra geral, eles chamam de serviços de pouco valor agregado, eles tratam do que eles chamam de um soft safe harbor de até 5%. E quando você vai cada vez mais, se a gente falar de cost sharing com a América Latina, vários países, Argentina, Peru, Colômbia, o próprio México, se a gente for pagar um cost sharing para eles, a legislação deles, baseadas em OCDE, a maioria delas, requer um markup. E aí eu volto à questão para vocês. O markup é hoje, para nossa defesa e para todo o caso que a gente monta, a gente fala, não ter markup é essencial, porque é uma recomposição patrimonial. Num futuro próximo, futuro ou hoje, dependendo para quem a gente vai fazer o reembolso, talvez a gente não consiga reembolsar, mesmo que seja com um mínimo markup. E aí, a gente vai perder a característica, e de novo, a gente perder a característica é ER fonte, mas é ter a certeza de CID, ISS, PIS e COFINS, você acaba quebrando a estrutura como um todo. O que fazer? E olhando o Brasil, num futuro, eu sou uma pessoa otimista, não vou dizer otimista, mas eu não nego que eu acho que nós temos que ir para o OCDE num futuro. E indo para o OCDE, e aí? Nós também provavelmente talvez teremos que cobrar o markup. Então fica essa questão para a gente pensar. Eu só queria terminar aqui, acho que eu já excedi meu tempo, eu não sei, eu me perdi um pouco aqui nos meus minutos, mas em relação aos gastos com atividades técnicas, se isso dá ou não para ter um cost sharing, eu acho que de novo, é análise da essência. É um empregado de TI
que está lá na multinacional de uma empresa, não sei porque hoje eu acordei com farmacêutica na cabeça, mas enfim, que está lá na empresa farmacêutica, que está ajudando aqui o sistema a funcionar, sim, é cost sharing, mas não, a empresa farmacêutica comprou um software e está fazendo uso aqui. Aí eu acho que não é cost sharing, eu acho que não existe uma resposta única para falar que o que se chama de serviço técnico é ou não cost sharing. A gente tem que olhar na essência. E aí depois a gente vai para outra questão do enquadramento do tratado, que é a parte 2. Mas eu queria deixar muito mais um questionamento para nós aqui, acho que todo mundo ficar com esse ponto, o que faremos no futuro se tivermos que ter, né, um markup? Mas hoje sim, hoje a gente defende que é sem markup. Muito obrigada, acho que eu vou passar aí de volta para você, Henrique. Legal. Então, agora, professores Alexandre e Sérgio, vocês têm 5 minutos para comentar. A gente está com tempo sobrando, então podem ficar tranquilos. Se sobrar tempo, a gente coloca aqui as questões do Q&A que estão surgindo, tá bom? Obrigado. Perfeito, Henrique. Não, acho que esses comentários da Clarissa foram muito interessantes, né, porque eles dão, talvez, um indicativo do futuro, alguns problemas que a gente tem aqui enfrentar, porque, de fato, essa exigência de markup para outros países pode ser cada vez mais comum. E hoje a gente acaba tendo como principal argumento exatamente a questão do reembolso não ter nenhuma margem de lucro, não ser um preço. Então, acho que esse é um desafio para o futuro. Mas, mais uma vez, como é um contrato que tem uma atipicidade, eu acho que é algo que ainda pode ser melhor explorado, embora tradicionalmente ele não tenha markup. Eu acho que esse argumento de ter um markup no futuro não pode ser o único vetor para que a gente desconsidere como contrato de compartilhamento. Então, acho que esse é um primeiro ponto, né? O segundo ponto também que é bem interessante que a Clarissa comentou é a questão que cada caso é um caso. De fato, a gente tem que olhar para cada contrato, o que está sendo compartilhado. Nesse sentido, até tem aquela solução de consulta que é a 378 de 2017, que diz respeito à remuneração de um expatriado, e nesse caso a própria Receita Federal, por meio dessa solução de consulta, ela manifestou o entendimento de que não haveria IR-fonte sobre o montante que está sendo reembolsado para a outra parte relacionada no exterior por conta da remuneração desse expatriado. Então, como a remuneração era feita diretamente pela empresa no exterior para o expatriado, mas o expatriado estava trabalhando aqui no Brasil em benefício da pessoa jurídica brasileira, faz todo o sentido de que a empresa brasileira assumisse o ônus de tal empregado, né? Tal trabalhador, melhor dizendo. E nesse sentido, nesse caso aí, desde que não tenha nenhum reembolso a maior do que o montante do salário efetivo pago pela empresa lá fora, a própria Receita Federal considerou que não tem, o que é um avanço, tá? Embora essa solução tenha sido invocada no voto vencido da conselheira Luciana Zanin e tenha sido afastada no voto vencedor do conselheiro Carlos André, exatamente porque ele falou, não, é uma situação bastante específica, de uma forma geral foi um argumento meio genérico, mas acho que esse é um ponto relevante que mostra que cada caso é um caso. É isso. Legal, professor Bom, Sérgio. Vamos lá, tem 3 pontos que eu queria falar nessa passagem. Putz, espera aí, deixa eu botar o tempo, senão já era. Tem 3 pontos que eu queria falar nessa passagem. Primeiro, eu acho que reflete o que Clarissa e Alexandre falaram. Veja, chamar de cost sharing não é super trunfo, porque a gente vê no mercado, às vezes, né, o cara chama de cost sharing, chama de indenização, chama de reembolso, e aí fala, não tem que ter tributação, porque é cost sharing. Eu acho que não. Né? A gente está aqui, e eu queria deixar isso bem claro, eu estou assumindo como premissa em todos esses comentários um cost sharing perfeito, porque a complexidade dos casos concretos, e a gente vive os casos concretos, é variada. Né? Então, assim, aqui eu acho que para definir o tratamento tributário tem que pensar um caso perfeito, não dá para a gente entrar, mas e se? Porque aí a gente ia precisar de uma semana para esse painel. Né? Mas acho que tem que ficar essa mensagem, não é porque botou no contrato que é cost sharing e não chamou o negócio de serviço que virou não tributável. 2, existe uma diferença, aí voltando na questão COSIT versus CARF, né? Uma coisa interessante que é a seguinte,
né? A gente que trabalha com isso, né, vê as empresas muito preocupadas com a prova, com o critério de rateio, com não sei o quê. Uma coisa que o caso Arcos Dourados me chama a atenção, no internacional, e quando a gente pega os casos do CARF sobre cost-sharing doméstico, vejam os casos do CARF sobre cost-sharing doméstico. O que está se discutindo? Critério de rateio, se o critério é objetivo e razoável, né? Tem um monte de casos do Itaú, tem vários casos de cost-sharing doméstico, e a gente percebe que o viés dos casos domésticos é concreto. No caso internacional, como a gente tem essa barreira preliminar dessa discussão sobre as hipóteses de incidência dos tributos, o debate nem entrou na situação efetivamente concreta do caso. Se o contrato era bom ou ruim, se os critérios eram bons ou ruins, se a documentação suporte estava ok, o que dizia invoice, como você comprovava, porque você tem uma barreira. Isso, para mim, mostra uma tendência de diferenciação nas duas abordagens. Porque no CARF, a tendência é você ter essa barreira jurídica antes de você debater a questão concreta em si. E só para não deixar o ponto da Clarissa, que a gente está vendo muito sem resposta, a questão da margem de lucro. Então, a gente está vendo muito surgir essa questão da margem de lucro. Eu vejo que mesmo fora dos Estados Unidos, Clarissa, existe ainda alguma resistência, né? Ou seja, alguma capacidade de não botar margem, né? E aí surgem algumas perguntas interessantes, né? O que acontece se o mundo todo tiver margem menos o Brasil? Né? Porque é o que está acontecendo em alguns casos. Né? Migra para a margem no mundo inteiro, mas, de novo, como nós sozinhos temos essas jabuticabas, CID, piscofins e tal, assim, não, para o Brasil não vai ter margem. Então, isso é uma questão que está acontecendo. Outra coisa que ainda fica mais difícil e complexa, e aí já beirando, né, ou entrando no reino do planejamento tributário agressivo, é e se eu cobrar essa margem para outro lugar? Que alguns grupos têm essa flexibilidade. Então, eu jogo para o Brasil sem margem, mas existe uma margem que vai parar em outra empresa do grupo financeira, sei lá, que paga pela margem. Então, essa questão da margem, acho que o melhor da gente enfrentar, e aí volta ao que eu disse antes de ser um tipo, uma das características desse tipo cost-sharing que a gente sempre colocou foi não ter margem de lucro. Será que esse é um tipo, esse é uma característica do tipo cost-sharing irrenunciável? Ou será que é uma característica renunciável? Isso é uma questão que agora a gente vai ter que se debruçar. A gente não pensava muito sobre isso porque era simples não ter margem e o ponto da Clarice é super atual e verdadeiro. A tendência que a gente está vendo que se comece a ter margem. De novo, estourei um pouquinho aqui, mas aí, como o Henrique disse que a gente estava com sobra de tempo, eu peguei um minuto a mais. De volta para você, Henrique. Sem problema. Então, acho que agora a gente vai passar para o bloco 2, pessoal. Vou pedir para a Adriana passar isso. Esse bloco 2, ele tem um enfoque diferente do primeiro. Aqui a gente vai discutir assuntos relacionados a tratados, a piscofins importação, CID, ISS, mas como a gente sabe, o contrato de rateio ele é um novelo de lã que você puxa e acaba vindo todos os assuntos juntos, né? Então, essas perguntas aí vão servir de estímulo para os próximos debates. A gente vai começar aqui com o professor Alexandre, que agora, na nossa dinâmica, ele vai ter 6 minutos para falar, e aí a gente vai ter 4 minutos de debate na sequência. Por favor. Obrigado, Henrique. Bom, agora a gente sai um pouquinho do IR-Fonte, embora a discussão acabe permeando, né, novamente o IR-Fonte, para tratar de alguns tributos específicos, além da questão das convenções. Bom, a mim coube a questão relativa a CID royalties. Então, primeiro ponto, acho que o professor Sérgio André bem colocou, a gente tem uma série de jabuticabas aqui no tratamento tributário e a CID royalties é uma delas. Eu até diria, professor, que o PIS/COFINS importação ainda poderia ser defensável, que não é tanto uma jabuticaba, por conta que seria um border tax adjustment, que isso aí faz sentido para tentar igualar, ainda que não seja perfeito, mas a CID royalties aí é jabuticaba mesmo, né? Então, de fato, é uma tributação incidente exatamente sobre a prestação de serviços técnicos de assistência técnica administrativa por conta dessa remuneração paga ao exterior. E aqui eu acho que a discussão ela acaba se diferenciando um pouco do IR-Fonte na seguinte medida, né? A gente está partindo do pressuposto que a gente tem um contrato de compartilhamento de despesas sem existência de margem de lucro entre duas partes relacionadas, uma no exterior, que é a sociedade centralizadora, a outra no Brasil.
Então, já que não existe margem de lucro, tal qual a gente discutiu anteriormente, aquela remuneração ela está se dando em virtude de um mero reembolso de despesas, seja porque a sociedade no exterior realizou aquele serviço internamente intragrupo, seja porque ela subcontratou perante um terceiro. No IR-fonte, há aquela argumentação, e essa pode até fazer um sentido em maior ou menor grau, de que indiretamente, quando há uma contratação perante um terceiro, que há um beneficiário lá fora que efetivamente está tendo renda, ainda que de maneira indireta, e isso daí possa ser criticável, tal qual eu falei anteriormente. Na questão do seed royalties, de fato, ela não está buscando tributar a renda de alguém no exterior. Ela está sendo somente pela remuneração da prestação de serviços técnicos, de assistência técnica e assistência administrativa. Como decorrência desse raciocínio, eu acho que há uma argumentação melhor para defender a não incidência da CID do que propriamente o IR-fonte. Porque, de fato, aquele pagamento está se dando em virtude de um reembolso no âmbito de um contrato de compartilhamento de despesas sem adição de margem de lucro por conta da sociedade centralizadora. Então, eu acho que há mais argumentos aqui do que com relação ao IR-fonte. E no que diz respeito ao tratamento que foi dado tanto nas soluções de consulta como no caso do Arcos Dourados, a gente consegue perceber que nas soluções de consulta acabam sendo tudo tratado dentro do mesmo prato ali, sem que tenha a discussão dessa diferenciação. Então, eles falam, não, já que se aplica IR-fonte, vai se aplicar também CID. Então, a discussão ela acaba não entrando muito no mérito na diferenciação entre esses dois tributos, entre o fato gerador desses dois tributos. Então, eu acho que esse é um problema que houve tanto no âmbito das soluções de consulta, na verdade dizendo, sendo que algumas delas são específicas só de CID, e mesmo assim passaram ao largo dessa discussão, só foi meramente na discussão de beneficiário lá fora, inclusive. E no CARF também essa discussão acabou não entrando muito no mérito, então a questão acaba ficando um pouco desamparada. Mas aí um pouco da minha opinião pessoal, eu entendo que no caso da CID há bons argumentos bem melhores do que o IR-fonte, diferentemente do IR-fonte, professor Sérgio André, em que ora eu fico mais pendente para um lado, ora mais para o outro ali, com minhas dúvidas existenciais aqui sobre esse tema. No caso da CID, eu fico, de certa forma, bem tranquilo, até porque é uma matéria que eu não julgo, então, mas aqui eu julgaria de uma maneira pela não incidência, quando a gente estiver falando de um contrato, vamos dizer assim, mais tradicional de compartilhamento de despesas sem margem de lucro. É isso aí, obrigado, professor Alexandre. Agora a gente vai ter 4 minutos para a Clarice e para o professor Sérgio, se quiserem fazer suas contribuições e seus questionamentos. Eu posso fazer 1 minuto, Sérgio, e deixo 3 para você. É rapidinho. Eu acho que só para complementar e confirmar, eu acho que o que o Alexandre está falando, talvez eu discorde no sentido que vale mais para a CID ou não, mas focando na CID, tirando o IR por 1 minuto, olhando na CID, de novo, eu acho que a essência aqui, é isso que eu tenho uma dificuldade de ver um pouco mais nas decisões, até na solução, é olhar que seja o que a gente pode até chamar de serviço, mas a gente fala, não, vamos chamar de atividades compartilhadas, mas pouco importa, na essência, o que a estrangeira está fazendo, o que a estrangeira está prestando, a estrangeira não tem essa prestação de serviço técnico no seu objeto social. Porque se ela tiver no seu objeto social a prestação de serviços técnicos e seja exatamente este que ela está compartilhando, aí a gente, na minha opinião, a gente perdeu a definição do cost-sharing da nossa jabuticaba. Agora, se ela está prestando um serviço técnico, mas que ela não presta para terceiros, que está fora do objeto dela, ela está aproveitando a oportunidade para fazer o cost-sharing para ela não ter que, porque o custo dela fixo vai ser o mesmo. Então, ela está, na minha visão, ela está dividindo esse custo porque tem alguém dentro do grupo que pode aproveitar e não está no escopo dela, não está no objeto, no dia a dia dela. Aí não tem o que se falar que eu estou remunerando pelo serviço técnico. Acho que é essa a essência que eu acho que as decisões, né, e as discussões poderiam ir um pouco além, mais
profundamente nisso para confirmar o que a gente está falando. Só no meu outro meio minuto, alguém fez uma pergunta, ok, Clarissa, você falou, ok, serviço dentro de casa, subcontratação não, como faz? Sinceramente, pode ser um trabalho, mas eu acho que são 2 contratos, é aquela definição, infelizmente, aquela definição hoje que a gente tem, acho que até para transferência de tecnologia, quando fala que não incide um dos tributos ou do software, agora até me perdi, fala, ou você segrega em 2 contratos, ou você vai ter a situação pior, eu vou considerar tudo que é serviço. Então, acho que é da mesma forma, no cost-sharing, você tem que poder e ter esse trabalho de segregar o que de fato é cost-sharing de subcontratação relevante. Vou passar para você, Sérgio. Obrigado, Clarissa. É engraçado, né? Porque eu tenho uma percepção ligeiramente diferente do Alexandre nesse caso, não em relação à conclusão, mas em relação à premissa. Eu acho que nesse aspecto mais alinhado com a Clarissa, na premissa de que a discussão da CID é mais simples que a do IR. Eu acho a discussão do IR a mais simples de todas, e, de novo, assumindo um caso perfeito, porque não tem acréscimo patrimonial, é uma recomposição de patrimônio, então, claramente, não tem fato gerador de imposto de renda. A CID, e aí pegando o fruto que se tornou, né, nossa referência, a CID, enquanto jabuticaba, e essa questão de que ela incide sobre serviços de assistência administrativa, ela vai gerar para a gente uma outra discussão, porque deixa de ser relevante a questão da existência do acréscimo patrimonial ou não. Né? Na CID, o que a gente tem que discutir é se existe um serviço. E com uma discussão sobre se existe ou não um serviço um pouco diferente dessa que a gente vem tratando em relação ao ISS, né? Porque é um pouco na linha do que Clarissa estava falando. A questão eu posso considerar prestação de serviço o compartilhamento do custo de uma atividade, porque, vejam bem, não existe uma diferença ontológica entre eu compartilhar um espaço físico e eu compartilhar um setor de contabilidade. Eu vou tentar usar esse exemplo extremo para deixar a gente mais confortável. Então, imagina que eu tenho aqui uma sala aí na Faria Lima e eu divido ela em 4 em função de quanto espaço usa cada um. E alguém centraliza e paga por esse negócio e os outros reembolsam. A gente tem alguma dúvida de que isso não foi... eu mesmo estou locando? Não existe. Eu sou o locador. Só existe alguém que está pagando por mim. Ao mesmo tempo, se aquele sujeito contrata pessoinhas para fazer a parte financeira e contábil, são meus. É como se eu estivesse contratando, é um autosserviço. Não é que ele está fazendo para mim. Todos nós, contratando aquilo. Só que como eu vou usar partes relacionadas aqui, embora eu não seja adepto à teoria de que só entre partes relacionadas possa ter cost sharing, mas como nós somos partes relacionadas, a gente está dizendo, Luiz, você paga esse negócio aí, mas eu estou contratando, essa é a lógica do cost sharing, não é que Luiz está prestando serviço para nós. Luiz, eventualmente, é um banco, e Luiz está prestando serviço de controladoria? É óbvio que não. Então, eu acho que existe um vício no raciocínio desse negócio, que é de que... Então, assim, quando a gente entra na CID, na sequência no PIS e COFINS importação, e a gente pode até descontar esse meu excesso do meu tempo no PIS e COFINS importação, porque eu acho que o tema é conexo. Quando você entra nessa coisa, você está descaracterizando o que é o cost sharing. É um autosserviço. Só que tem alguém pagando para mim, eu sou contratante daquilo. Né? Então, de novo, isso, eu acho que essa discussão é a discussão que a gente tem que ter na CID no PIS e COFINS importação, que é diferente. Não adianta ficar batendo na tecla de que não tem lucro, não tem renda. Isso não é tão relevante para o PIS e COFINS importação e a CID, porque eles poderiam incidir independente disso. A questão tem fato gerador? Me parece que não. E, de novo, eu desconto esse meu excesso da minha fala sobre PIS e COFINS, porque eu acho que um pedaço eu já comi aqui, já falei. Henrique. Não tem problema, professor. Na verdade, você é o próximo. Você tem 6 minutos. Pode continuar o seu raciocínio. Então, com esses 6 minutos, dá até para voltar a elogiar Luiz Flávio, Adriana, mestrado do IBDT, pela liderança, pelo diferente, né? Agora eu tenho que mexer no meu relógio aqui de novo. Espera aí. Eu estava com o meu relógio programado para 2, agora para 6. Vamos lá. Então, eu acho que esse que é o ponto. O mesmo desafio a gente vai ter com PIS e COFINS importação.
né? Eu acho que são discussões diferentes, né? O PIS e COFINS de importação incide sobre a importação de serviço. Então, eu tenho que entender se existe serviço. E, nesse aspecto, toda aquela questão de obrigação de fazer, não sei o que, ajuda nada. Porque se eu entrar muito nesse filme, não, é serviço, é o que tem obrigação de fazer, é tudo serviço. Então, eu tenho chamado a atenção para isso, de que a discussão do que é um serviço no contexto do cost sharing, ela tem uma outra luz. Eu tenho que levar em consideração, se vem cá, é da natureza de um serviço ele ser oferecido empresarialmente no mercado, uma atividade compartilhada interna, que é uma obrigação de fazer, que é uma atividade humana ou não, né, nesse momento que a gente está na transição, né, para os algoritmos e as máquinas, né? Mas o que é da essência de um serviço? Eu posso considerar que há importação de serviço quando, na verdade, o que eu estou é compartilhando um custo. E por isso que eu quis trazer essa conversa para o doméstico, porque eu acho que ele fica mais fácil da gente aceitar, né? Ele fica mais fácil da gente compreender, né? E volto a concluir. Me parece que nessas situações, se eu tenho um cost sharing perfeito, e eu vou dizer perfeito porque eu já vi de monte, e a gente sabe que tem de tudo, né? Mas se eu tenho um cost sharing perfeito, onde realmente eu tenho um critério objetivo e razoável, está bonitinho no contrato, porque tem que entender uma coisa, cost sharing não é instrumento de planejamento fiscal. Cost sharing é um instrumento para eu alocar corretamente despesas num grupo. É para eu evitar, não é para eu gerar um ganho assumindo aqui o nosso grupo com o Luiz, né, como holding e nós aqui, não é para eu jogar uma despesa indevida para a Clarissa. O cost sharing ele surge na medida em que você percebe que o Luiz Flávio está pagando um negócio que não é dele. E ele pega e fala, Clarissa, esse pedaço é seu, Alexandre, esse pedaço é seu. E está aqui a demonstração de por que esse pedaço é seu, e por isso que o critério direto é ótimo. Porque quanto mais direto for o critério, mais eu sei, mais próximo eu estou da realidade de que o custo é seu, Clarissa, o custo é seu, Sérgio André. É isso que é o cost sharing. Agora, quando entra terceiros é uma outra coisa. Não, eu sou a empresa brasileira que estou usando a minha matriz em Londres para contratar a Price para fazer um trabalho de preço de transferência que eu quero entender qual é o impacto da potencial migração do Brasil para o CDE. Isso é uma interposição de contratação, isso não é cost sharing. É completamente diferente. Quando a gente pega a solução de consulta 8, ela tratava disso, ela falava de subcontratação. Mesmo nas subcontratações, vão ter situações difíceis, me parece que é quando você tem um custo de terceiro, que é um custo da centralizadora e não um custo transferido para o Brasil, né? Então, você pega, eu tenho uma centralização de IT, de TI, mas aí aquele setor de TI precisa de um terceiro, mas não porque ele está contratando um terceiro para beneficiar o Brasil diretamente, ele precisa como custo dele. E aí é uma outra discussão de terceiros, mais complexa. Voltando para o PIS e COFINS, para não dizer que eu viajei e não falei do PIS e COFINS, o PIS e COFINS ele traz para a gente um outro problema, que não pode ser deixado de lado, que é essa questão de que só tem PIS e COFINS em importação se o resultado for no Brasil. E nós estamos convivendo com PIS e COFINS em importação, eu sou velho o suficiente para ter visto o PIS e COFINs em importação nascer, embalei ele no colo, vi ele beber, né? Então, assim, esse lado de prestação de resultado de serviço está aí desde 2004, nós estamos em 2021 e até hoje a gente não sabe o que é isso, né? A gente teve essas decisões do ISS, do STJ, a Receita Federal vem flutuando em relação a isso nas soluções de consulta, e até hoje a gente não sabe o que é resultado. O resultado ele requer alguma etapa de execução no Brasil. Se depender de execução, não tem execução nessa porcaria, é tudo lá fora. É resultado meramente econômico, como a COSIT decidiu numa solução de consulta em 17, se for resultado econômico, benefício econômico, sim, tudo tem resultado no Brasil. Depois vem em 2018, a COSIT veio com 2 soluções de consulta, dando volta na discussão de resultado econômico para dizer, não, precisa ter uma relação fática com o Brasil. O que é ter uma relação fática? Tem que ter algum reflexo concreto no Brasil? Ele diz tem que ter algum resultado fático, material ou imaterial. Ou seja, existe uma subdiscussão, então, no PIS e na COFINS importação, me parece, de um lado, a gente tem o debate, é serviço, não é serviço, o que é prestação de serviço para fins de incidência,
e o que é a tipologia do CSA para fins de configuração de prestação de serviço ou não. Mas a gente tem uma subdiscussão que é própria, né, do PIS e da COFINS, que é essa questão do resultado. Acho que há uma argumentação não desprezível para dizer que, nesses casos, não há resultado no Brasil. Se você pegar aquela primeira decisão do STJ de SS, claramente não teria. Depois, em 2016, o STJ veio uma segunda decisão lá da questão da prestação de serviço de engenharia, que aí já deixa a coisa meio nebulosa. Mas isso é um ponto que a gente definitivamente não pode desconsiderar. Eu tinha uma frase de efeito para encerrar essa parte agora, mas eu esqueci. Fui falando, e esqueci como eu ia fechar. Então, meu tempo esgotou aqui, Henrique. Eu devolvo para você. E se eu lembrar aqui, eu faço nem outra vez, interrompo no meio e jogo aí para a gente refletir. Era isso que eu ia falar, sem prejuízo da gente falar dela depois. Legal, então agora a gente tem 4 minutos para a Clarice e para o Alexandre comentarem, se quiserem, as contribuições do professor Sérgio. Eu só acrescentaria, se eu puder, que, Alexandre, aí você discute tudo como um todo, é que você, Sérgio, concordo com você, você falou a parte do resultado, que tem que ter aí a compatibilização em termos de consistência para a gente não dar um tiro no pé no ISS, mas enfim, este ponto, toda a história do serviço, e aí a gente pode até entrar no pior dos cenários, se tiver o PIS e COFINS, nem crédito teremos, porque na interpretação atual, um back-office, a não ser que a gente veja uma interpretação muito ampla, você nem teria direito ao crédito. Então, de novo, você ainda está dando um custo maior para essa operação, que é simplesmente você pagar uma conta, vou brincar, né? Você fazer uma alocação, porque, inclusive, se você fosse, olhando do ponto de vista de business, não de fisco, se você tivesse que contratar, por hipótese aqui no meu exemplo, o back-office aqui, que você poderia ter uma pessoa lá, você estaria incorrendo tendo mais despesa e menos lucro. Então, eu concordo com seus pontos. Eu vou passar para o Alexandre. Obrigado, Clarissa. Não, acho que só complementando, primeiro eu gostei muito na resposta da questão anterior, que a Clarissa colocou a questão que, obviamente, a sociedade centralizadora não pode ter no objeto a atividade. Eu também estou de pleno acordo, então, só para deixar claro. E aqui eu gostei muito do exemplo do professor Sérgio André, quando ele usou isso da interposição da contratante também. É bem claro que quando você tem uma interposição, quem está contratando, de fato, aí sim é defensável a incidência dos tributos. Mas, de fato, num contrato de compartilhamento mais tradicional, é um mero reembolso. Mas aqui, para abrir uma certa divergência do professor Sérgio e da professora Clarissa, com relação ao PIS e COFINS, eu entendo que, de fato, não vai dar crédito, tal qual a Clarissa falou, porque vão ser atividades de back-office, como regra geral, mas com relação ao PIS e COFINS importação, eu também aqui já tenho um pouco mais de dúvidas, porque ainda que a gente fale que seja um reembolso sem margem de lucro, etc. e tal, como eu entendo o PIS e COFINS como uma tributação de ajustamento de fronteira, então, de certa forma, é um equalizador. Por mais que seja defensável também o outro lado, tá? Não estou aqui tomando uma opinião totalmente por um lado, de que não tem margem, então nem receita da empresa que foi lá fora, que não é de fato, mas quando você tem uma subcontratação lá fora, me incomoda o fato também de não ter uma tributação aqui do PIS e da COFINS, sendo que você poderia contratar aqui dentro. Você também não poderia tomar crédito se fosse uma atividade de back-office que contratasse aqui dentro. Então, é só esse o ponto que me deixa um pouquinho na dúvida. Não que eu tenha um posicionamento contrário, mas nesse caso eu não tenho uma posição formada, mas acho que tem os dois pontos. Então, é isso. Posso fazer um comentário só nesse seu ponto, Alexandre, que você até voltou no... Acho que, de fato, acho que aqui nós estamos em linha aqui, pelo menos na interpretação atual não teria crédito. Eu só discordo um pouco quando você está falando, assim, só para a gente pensar, quando você está falando da equalização, sim, acho que no caso de subcontratação, nós não temos dúvida aqui que não dá para pôr interposta, senão vamos fazer isso para tudo, na verdade, né, num extremo. Mas no cost sharing
perfeito, como disse o Sérgio, em que você tem lá as pessoas de RH, o back-office e tal, se você tivesse aqui no Brasil, a empresa brasileira, com um RH e um back-office que ela fosse fazer um cost-sharing local, a gente também defende aí uma posição do fisco mais clara que não teria PIS e COFINS. Então, aí eu só discordo no sentido, a gente não está neutralizando. No caso do cost-sharing, se eu impuser o PIS e COFINS, eu estou dando um burden adicional. Talvez, então, eu prefira ter meu RH e meu back-office aqui, porque aí eu não vou ter PIS e COFINS, não vou ter esse burden, desculpa de falar burden, o custo a mais, olhando a estrutura como um todo. Só vou passar para você, Sérgio, mas só fiquei com isso na cabeça. Agora, na subcontratação não tem jeito. Subcontratação você tem que desconsiderar a interposta pessoa para olhar a transação real, né? Perfeito, Clarissa, concordo totalmente. Embora eu já tenha visto naquela lógica do super trunfo, na subcontratação, o sujeito na cara dura fala, não, mas isso é um reembolso. Pera lá, você pode chamar de quadradinho. Não é porque você deu o nome de cost sharing, né, que passou a ser. Eu esqueci o que eu ia falar mesmo, eu ia fazer 2 comentários só. Já que a gente falou tanto da CID, né, o mundo inteiro nesse drama do DST, né, a gente tem CID, PIS e COFINS importação, tem 59 projetos de criação de CID digital no Congresso. Realmente, né, o Brasil mostra, né, os caminhos para o mundo, né? Mas é isso aí, o que eu ia comentar, e aí, mais uma vez, botando azeitona na empada do mestrado do IBDT, né, que eu atualmente oriento a mestranda Vanessa Seconello, exatamente nesse tema do resultado do serviço para fins, né, de PIS e COFINS importação. Então, sem querer pressioná-la, mas já pressionando aqui ao vivo e de público, né, temos aí a chance de, depois de mais de 15 anos, trazer algum alento e alguma orientação sobre esse tema. Muito bem. Então, agora a gente vai para a última questão, que vai ser discutida pela professora Clarissa. Ela tem 6 minutos e depois a gente vai fazer os debates finais, professor Alexandre e professor Sérgio. Pode ir, Clarissa. E eu quero dizer que nós estamos no prazo, hein? Estamos no time perfeito, hein? Ó, primeira vez, vamos bater recorde aqui. Mas, ó, o que eu queria dizer desse último ponto, né? Acho que esse último ponto até foge um pouquinho, porque o ponto é, se houver a desconsideração, né, do cost-sharing, dessa nossa jabuticaba for desconsiderada para não ser, como se daria um enquadramento em relação no caso de tratado? E aí eu acho que é só para fechar, obviamente, a gente vê muita discussão em contratos de serviços, não estou falando cost-sharing aqui, na hora de aplicação do tratado, em que a gente tem, para a gente não misturar as discussões, que quando você tem tratado, se você vai aplicar o artigo 9, ser business profit, você não tem retenção, ou se você vai aplicar o artigo de royalties. Que se você o royalties, aí você tem que ver toda a definição de novo, caso a caso, porque os nossos tratados também são jabuticabas, com todo o respeito. Porque os nossos tratados têm os protocolos que fazem equiparações que não são, às vezes, tão comuns. Então, na minha opinião, se você desconsiderar, você entender que não é um cost-sharing, de novo, aí mudamos de lado do jogo. Aí você vai ter um serviço, efetivamente. E aí eu acho que aí a discussão é, sendo um serviço, vai ser business profit, ou e para você não ter retenção at all, ou vai entrar no conceito abrangente de royalties que você vai ter que olhar o tratado e o protocolo para poder ter uma retenção lá de 15%, 10%. E aí, de novo, eu acho que a gente mudou o escopo, mas eu acho que faz sentido para a gente fechar o raciocínio, aí você vai ter que ver caso a caso. O que eu achei interessante que eu tive um ponto aí em relação ao Tratado dos Países Baixos, da Holanda, que é até comentado no caso do McDonald's, que ele fala, é serviço, e olha lá, mesmo olhando então, e olhando o tratado, não vem me dizer que é business profit, porque olha, no protocolo do tratado com a Holanda, ou Países Baixos, como a gente quiser chamar, fala que qualquer serviço, também inclui, no protocolo fala, inclui quaisquer serviços e serviços técnicos. De fato, eu só queria fazer uma ponderação aqui, é só no caso concreto. Este é a tradução do protocolo para o português.
desafio vocês a olharem o protocolo em inglês, que de fato é o que deve... O protocolo em inglês é diferente, ele não fala outros serviços, ele só fala serviços técnicos. Então aí, de novo, esse é um caso muito específico, mas eu já caí nessa pegadinha, entendeu? De olhar a tradução do português e achar que royalties inclui tudo, e quando você vai no protocolo no inglês, que como regra é o que vai prevalecer, ele é muito mais restritivo. Mas aí eu não quero me alongar aqui, porque eu acho que é caso a caso. Se desconsiderar, a gente vai na toda a discussão de Brasília e tal, onde é que se enquadra o serviço, mas daí a gente mudou de assunto, assim, saiu da jabuticaba para um contrato de serviço. Só queria fazer um último comentário para fechar aqui, embora não seja essencial, mas que me chamou a atenção dentro do cost-sharing, que é uma discussão muito prática que a gente tem, e está aqui um pouquinho fora, ok, vou cost-sharing bonito, que câmbio eu vou fechar? Que nome do câmbio eu vou dar? E aí a gente tem uma dificuldade, porque antes se fechava no outros serviços, eu não sou expert em Banco Central, tá? Mas tinha uma definição. Quando você olha o Arcos Dourados, ele fechou um câmbio em disponibilidade no exterior, que eu particularmente também não acho correto, porque disponibilidade no exterior, na minha cabeça, é quando sai de uma conta minha para uma conta minha lá fora. Lá foi por um pagamento, mas foi essa alternativa, no caso concreto, que foi usada para poder remeter. Se isso fosse hoje, a gente teria 1.1 de IOF, não o 0.38. Estou desvirtuando, mas eu acho que essa análise do cost-sharing, ela vai inclusive além do IR-fonte, CID, PIS e COFINS. Se a gente tiver um escopo regulamentado, o fechamento de câmbio e outros tributos também vão entrar na jogada. Aqui é só uma pimenta para a gente fechar o assunto, e eu devolvo para vocês e já aproveito também para agradecer. Professores Alexandre e Sérgio, vocês estão livres para comentar e fazer suas considerações aí. Bom, então vou primeiro dessa vez. Não, eu acho que essa questão é importantíssima, né? Porque a gente, quando pensa nessas discussões de cost-sharing, é lógico que você vai pensando quais são os planos B, se der problema. No PIS e COFINS, um dos planos B é essa discussão do resultado do serviço, tem resultado, não tem resultado. No IR-fonte, o plano B passa pela discussão do tratado. Tem IR-fonte, não tem IR-fonte. E aí a gente vai ter esse desafio qualificatório, né? E aí a gente tem aí os livros do Luiz Flávio, que estão empilhadinhos aí atrás dele, logo atrás da cabeça dele. A gente vai entrar nessas discussões de interpretação, de qualificação. Olha aí, para quem não tem, faça aquisição, fazendo aqui um jabá. Luiz, depois você me dá uma comissão. Então, me parece que a gente vai ter dois níveis de debate, né? Primeiro, como bem disse Clarissa, se é ou não um serviço técnico. A própria COSIT hoje tem uma posição aparentemente estabelecida de que, se for um serviço não técnico, como regra, você migra direto para o artigo 7º. Então, você não tem nem essa discussão de royalties, de protocolo. Mas o que é um serviço não técnico, né? Ou seja, um compartilhamento de RH, né, entra nessa categoria de serviço não técnico. A gente tem um problema, que é a nossa definição doméstica de serviço técnico, que hoje está no artigo 17 da IN 1455, ela não foi feita para tratados. A gente entender quando é que aquela definição surgiu no mundo, quando a Lei 10.332 ampliou a base de cálculo da CID para serviços. Então, porque se a gente lembrar, né, a Lei 10.168, que criou a CID, no início ela só incidia sobre royalties, veio a Lei 10.332 e alarga a base de cálculo dela para serviço técnico, de assistência técnica e assistência administrativa. E aí, em 2002, vem a primeira IN, que agora a memória me trai, eu não lembro o número, acho que 252, vem a primeira IN que trouxe essa definição de serviço técnico. Ela trouxe a definição para a CID. A discussão ali não era tratado. Fala assim, a nossa definição de serviço técnico é muito ampla. Porque ela é uma repercussão da CID e da inter-relação entre o IR-fonte e a CID royalties. Então, quando a gente olha a definição que está na IN 1455 hoje, no artigo 17,
ela é uma definição, tanto que hoje o conceito de serviço técnico que está na AN, o que ela fez? Abarcou todas as materialidades da CID enquanto serviço. Então, assistência administrativa virou serviço técnico na IN. O fato é, nós não temos, na legislação doméstica brasileira, uma base legislativa para interpretar a convenção. E, nesse aspecto, eu deixo até agora fazer um jabazinho próprio, Luiz Flávio. Eu desde que a gente entrou nessa circular pandêmica, eu virei youtuber, tenho meu canalzinho no YouTube, e o último vídeo que eu postei lá foi sobre o caso ENGIE Corpus e a decisão do STJ em relação à interpretação do artigo 7º, no caso da Espanha. E ali eu acho, e é o ponto importante da Clarice, eu acho que essa decisão do STJ, que inventou aquele negócio que o sujeito quer falar mais do que entende e joga uns elementos, mas nessa invenção talvez tenha uma oportunidade, que ele falou, você tem que ver o que acontece no outro país, para ver se não há planejamento agressivo e tal. Nessa, entra em cena essa questão que Clarissa colocou, mas peraí, não faz sentido eu olhar só a versão no português. O que diz o tratado em inglês? Porque numa discussão de conflito, o tratado em inglês é relevante. A gente tem que entender o que vai compreender o outro país, porque ninguém tem essa compreensão alargada de serviço técnico que nós temos. Desculpe, eu usei ninguém, eu costumo dizer que só CIFs usam expressões absolutas, né, como a gente aprendeu na Vingança dos Sith, né, na trilogia, né, que antecede o Star Wars. Realmente eu evito ao máximo, de vez em quando sai, dizer tudo, nada, sempre, nunca, é sempre extremamente perigoso, porque eu não conheço a legislação do Sri Lanka. Mas isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção e vai ser relevantíssimo nesses casos aqui. De novo, não sei se eu volto a falar, se não voltar, eu faço como Clarissa, deixo aqui meu agradecimento fraterno, por terem me considerado para estar com vocês aqui hoje. Espero que não tenha ficado muito tomatento falando desse jeito, mas é porque é um assunto que é empolgante para mim, e torço que tenhamos outros, acho que tem muito que se fazer por aí. Então, Luiz, Adriana, Henrique, parabéns e mais uma vez, obrigado por terem me chamado. Legal, eu queria disponibilizar alguns minutos rapidinho para a Clarice e para o Alexandre fazerem as considerações finais deles também. Podem ficar à vontade. Bom, obrigado, Henrique. Bom, para mim também foi uma honra poder participar desse evento. Parabenizo aqui o professor Luiz Flávio desde já. Acho que cada vez mais são importantes os debates de temas específicos, né? Antigamente, a gente ia participar de congressos, a gente via temas super genéricos, e hoje, pelo menos, os eventos que eu mais gosto de assistir e participar são aqueles de tema específico. E acho que essa semana foi bastante exaustiva no bom sentido, né? Mas a gente viu que só surgiram discussões, então tem muitas questões que ficaram no ar, o que mostra a riqueza da discussão e como há muito ainda a ser desenvolvido. Então, parabenizo aqui o Luiz Flávio, a Adriana também pelo belíssimo trabalho, o Henrique pela coordenação de hoje, e sempre é uma honra estar ao lado do professor Sérgio André, que sempre traz provocações muito, muito interessantes aqui, sempre nos faz pensar. A Clarissa também trouxe considerações importantíssimas diante da experiência profissional dela, não só aqui com o direito doméstico, mas com o direito internacional, tributário. Então, só tenho a agradecer. Bom, acho que só para eu já falei, vou encerrar, eu não vou repetir, só queria até pedir um parêntese aqui, que eu falei artigo 9º, mas artigo 7º, tá? Minha dislexia aqui era do Business Profit, era o artigo 7º, a hora que o Sérgio falou, eu falei, errei aqui. Mas, enfim, para mim também, agradeço a todos, eu acho que esse tipo de tema, a gente ter pessoas tão diferentes, mas discutindo, só enriquece, ter uma audiência aí também que está fazendo perguntas e faz a gente pensar, a gente só enriquece. Eu acho que a diversidade, diferença de opiniões é realmente o que faz a gente crescer, porque, como eu diria, o meu irmão brinca, se é fácil, não é com a gente. Então, se a gente está discutindo, é porque, de fato, as interpretações têm, a gente tem que fazer a melhor possível. Então, para mim, realmente foi um prazer. Mais do que falar, eu aprendi muito e dividi aí o painel com o Alexandre, o Sérgio, o Adriano, o Henrique, o Luiz, enfim. Você não tem preço, e com essa audiência aí também tão bacana que participou. Vou deixar vocês seus últimos 2 minutos, Sérgio. Você pode voltar, não é?
Eu considero já dito e redito. Então, parabéns para todo mundo, foi demais, que vocês tenham a energia aí para seguir fazendo e que o Luiz tenha a energia para seguir fazendo esse trabalho bonito que ele vem fazendo aí à frente do mestrado. Legal, pessoal. Eu, da minha parte, eu queria agradecer ao professor Luiz Flávio pelo convite de ter participado aqui da coordenação e da idealização desse evento, e queria agradecer a Adriana pela parceria. Aprendi muito com vocês e com todos os panelistas, todas as reuniões prévias que a gente teve. Acho que a discussão, na minha cabeça, ela evoluiu muito. Então, acho que o IBDT hoje cumpriu uma missão que faz parte da razão de existência do Instituto, que foi fazer vários alunos e várias empresas conseguirem entender melhor de um assunto tão complexo como esse. Então, estou muito feliz e muito honrado, viu? Eu vou passar a palavra para o Luiz Flávio e para a Adriana para fazerem as considerações finais, porque hoje é o nosso último dia do evento, então certamente a gente está se despedindo, mas vão ter outras oportunidades, a gente vai inventar mais problemas aqui para convidar todo mundo e discutir esses temas tão interessantes. Obrigado, pessoal. Clarissa, Sérgio, Alexandre, Henrique, foi sensacional. Vocês fecharam com chave de ouro. Nós falamos bastante de rótulos, né? Falamos de jabuticaba, de picanha, de cost sharing agreement. Nós procuramos dar um rótulo para este evento dessa semana e nós chamamos de seminário. Eu acho que foi uma jornada, Adriana, porque Adriana, Henrique, vocês estão discutindo, eu me juntei a essa discussão desde janeiro, né? Nós estamos estruturando esse projeto, os painelistas estão discutindo há 2 semanas os temas, a Clarice está falando, olha, nós estamos no tempo, porque as discussões foram todas, as prévias foram tão interessantes quanto, ou às vezes até outros assuntos surgiram nas prévias, né? Nós tivemos aqui uma semana de webinars, chegamos aqui ao 5º, cada dia com discussões de elevado nível, todos estão gravados, e daqui em diante nós teremos a fase final da jornada. A Adriana ela vai utilizar todo esse material como subsídio para a elaboração do seu trabalho de conclusão de curso. Nós podemos ver aqui que ideias... Eu aqui estou com um caderninho cheio de ideias. Acredito que Sérgio, Clarissa, Alexandre, os painelistas dos outros painéis também. Então, a Adriana vai continuar com esse networking e tenho certeza que vocês receberão contato dela em breve para esclarecer alguma dúvida. Peço a todos os painelistas que continuem à disposição da pesquisadora para que a gente consiga ter realmente o fechamento dessa jornada e contribuir para a sociedade. Eu acho que uma adesão de 500 inscritos e uma média, nós tivemos uma média de 300 participações por dia. Você percebe, o Zoom nos dá a estatística, pessoas entram e saem, mas uma média de umas 300 participações por dia, o que mostra que é um tema que realmente é de interesse para a sociedade. Você verifica o alto nível dos participantes e das perguntas realizadas. Então, nós realmente aprendemos muito com esse seminário, com essa jornada. Agradeço a Adriana e ao Henrique por essa energia toda colocada, por essa iniciativa de dar início a esse projeto do NUPEM. É um projeto que está, então, abrindo o caminho para outras e outros mestrandos. O Sérgio orienta diversos alunos do mestrado, tenho certeza que ele vai provocar seus alunos a também iniciarem projetos de pesquisa, um grupo de estudos, uma mesa de debates, ou algo mais ambicioso, como foi este projeto, com 5 webinars e toda essa jornada ao redor. Enfim, a criatividade dos mestrandos está sendo muito bem vista por nós, porque com isso nós vamos conseguir aliar essa pegada profissional com essa utopia acadêmica que nós temos de evoluir. Eu estava aqui, enquanto ouvia esse seminário, eu estava lembrando de um vídeo que eu assisti com Clóvis de Barros e outras pessoas, em que ele falava sobre o conceito de felicidade.
Ele falava que o conceito de felicidade é o desejo da eternização de momentos de alegria. E aqui nós tivemos 5 dias de muita alegria, mas você conseguia ver diálogos, conversas entre amigos de temas elevados, técnicos, mas muito fluido, muito prazeroso, e hoje nós fechamos com chave de ouro. Foi um webinar muito alegre, um clima muito bom e um nível elevadíssimo. Sérgio, Clarissa, Alexandre, Henrique, Adriana, muito obrigado. Convido a todos, a todas que pesquisem o site do mestrado, o NUPEM tem outras iniciativas, há inclusive um edital que nós abrimos esta semana para o novo grupo de pesquisa sobre tributação em bases universais, com inscrições abertas até o dia 8 de abril, com vagas para mestrandos e mestrandas e também para público externo. Então, há vagas dedicadas a público externo para que o mercado profissional realmente se una a essa pesquisa e nós consigamos perseguir essa utopia de felicidade que nós buscamos. Muito obrigado. Adriana, está com você. Que felicidade de estar aqui presente, né? E não só nesse painel, mas como bem falou o professor Luiz Flávio, a semana inteira nós trouxemos debates super interessantes, foi um bate-papo muito legal. Eu gostaria de primeiramente agradecer aos painelistas de hoje, porque vocês brilharam e fecharam realmente com chave de ouro, foi muito bom. Acho que conseguimos reunir pessoas apaixonadas também por esse tema, e o resultado disso, obviamente, não seria diferente do sucesso desse evento. Então, muito obrigada a todos vocês, professor Sérgio André, a Clarissa, que é uma amiga, o Alexandre também, que a gente já teve a possibilidade de participar de outros eventos em conjunto, e o querido Henrique Lamônica, que construímos juntos, né, esse evento. A gente conseguiu concretizar algo que estava só nos nossos planos há um ano atrás, como bem lembrou aí o professor Luiz Flávio, e principalmente eu queria deixar aqui as minhas palavras finais e dedicar essas palavras finais para o professor Luiz Flávio, que vem nos incentivando muito para que todos os alunos possam contribuir para esses debates importantes. Eu acho que isso, de fato, é uma iniciativa muito importante que o IBDT vem trazendo. Queria muito agradecer ao Luiz Flávio pelo seu incentivo, por acreditar nesse projeto, e por ser meu orientador e permitir que eu pudesse aprender ao longo dessa semana. Acho que aprendi muito aqui, muito mais do que eu poderia até imaginar. Então, muito obrigada, deixo aí os meus agradecimentos ao IBDT, em nome do professor Luiz Flávio. E é isso, pessoal, espero que todos tenham gostado, espero que tenham se divertido aí ao longo dessa semana, e espero que todos estejam bem saudáveis e tenham um ótimo final de semana. É isso, um abraço em todos. Tchau, tchau, pessoal.